Seção 8 do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque no culto solene, prescrito, Senhor, por Ti, na Tua palavra, tivemos a oportunidade de sermos alimentados, Senhor, por ela. E te pedimos que agora, Senhor, nessa aula de escola dominical, o Senhor não fale, o Senhor, através de mim, Senhor, traga palavras de vida eterna, que seja uma continuidade, principalmente um assunto, Senhor, falando do sábado, o dia do descanso, que também é compreendido também como nosso domingo cristão. Que o Senhor me capacite, Senhor, que o Senhor corrija minhas falhas, qualquer dificuldade que eu possa ter, Senhor, na transmissão, Senhor, da Tua palavra, qualquer desvio, Senhor, que seja corrigido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Teu ensinamento, Senhor, penetre, Senhor, nossas almas e modifique, Senhor, o nosso andar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, eu queria iniciar fazendo a leitura, mas também depois eu vou fazer uma breve introdução, porque eu até ouvi um pouco antes de começar algumas pessoas questionando, já falaram sobre esse tema, está sendo repetitivo, essa aula já foi dada. Então, primeiramente eu quero ler, então como eu falei anteriormente, é a seção 8 do capítulo 21. E do que trata o capítulo 21? Está ali em cima, do culto religioso e do domingo. Qual é o nosso estudo hoje? O texto é o seguinte: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam, durante todo o dia, um santo descanso nas suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Por que eu comentei isso? Gerou uma dúvida nos irmãos e algumas pessoas comentaram, porque o último tema abordado foi o do Fernando, e o Fernando falou sobre a transição do sábado. Então, são duas perguntas na sequência da confissão que falam sobre o sábado, que falam sobre o descanso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque para entender o capítulo da confissão, o que ele está querendo trazer para a gente ter essa noção, porque ele está falando do culto religioso e do domingo. Então, no capítulo 1 que a gente já teve, ele chama a responsabilidade de entender que a gente só tem um Deus e que a gente deve adorar Ele. No segundo, fala quais são as pessoas de Deus, explicando para que o culto deve ser oferecido e prestado a essas pessoas. Na terceira, fala sobre as orações, terceira e quarta. Orações com ação de graça na terceira. E para que as nossas orações devem ser feitas? Quais são os motivos lícitos? No quinto, fala da leitura das Escrituras. No sexto, explica também sobre a restrição do culto. E no sétimo, que foi o que o Fernando trouxe anteriormente, explica o sábado. Por que o sábado transicionou do sábado no sentido semana para domingo? E agora a gente chega hoje nesse texto, que é o texto falando do dia do descanso. Se a gente for, e eu peço para os irmãos abrirem, Êxodo 20, que é quando ali a gente tem a leitura da lei por meio de Moisés, nos versículos 8 a 11, a gente encontra o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a gente tem, nessa perspectiva, aqui nesse texto a gente tem um pouco do enredo do que está trazendo, o que os teólogos que escreveram a Confissão de Westminster estavam querendo trazer.
E assim, é engraçado que eu tive até uma discussão com uns amigos meus recentemente, a gente acabou não avançando nessa discussão, mas acho que por volta de umas 3 semanas atrás, um mês atrás, estava uma discussão muito grande em relação à escala 6 por 1. E muita gente misturando isso com discussões teológicas e que Deus instituiu a escala 6 por 1 e não sei o quê. Então, assim, a gente vai conseguir perceber por meio dessa aula, se algum de vocês entrou nessas discussões, perdeu tempo em algum desses vídeos, que assim, obviamente, Deus não instituiu uma escala de trabalho e determinou que todas as pessoas têm que trabalhar de segunda a sábado e domingo descansar das suas obras. Até porque a perspectiva da discussão é um descanso humano. E aí a gente vai entender qual é a perspectiva do descanso do sábado nas Escrituras, que não é só um descanso físico, mas sim um descanso voltado para o que a gente deve fazer para Deus. Então, explicando basicamente a lógica da confissão, se a gente olha no capítulo 21, a gente vai ver que não são só um empilhamento de regras, mas ali está se estabelecendo o princípio regulador do culto. Então a lógica é a seguinte: Deus é soberano e ele diz como deve ser adorado. Se a gente pegar o comentário da confissão de Alexander Rod, ele explica por que disso. Ele fala da questão do homem ser corrompido e por si só não ser capaz de guiar e estruturar a adoração ao Senhor. Ele diz assim: visto que a natureza moral do homem está depravada, uma revelação explícita, ou seja, clara, e positiva, ou seja, ele está direcionando e falando exatamente o que tem que ser feito, é necessária, não apenas para dizer ao homem que Deus admitirá na sua adoração, mas também prescrever os princípios e métodos dessa adoração. Ou seja, aqui na palavra de Deus, a gente está adorando a um Deus santo e ele está prescrevendo, ele está determinando. Então não é segundo as nossas mentes, não é segundo o que o conselho dessa igreja acha, o que o pastor dessa igreja acha, ou qualquer pastor de qualquer igreja. Não, a palavra de Deus está escrito aqui, determinado, a forma como que se deve adorar, em que dia se deve adorar e o que deve ser feito no culto. Então, esse capítulo 21 foi estruturado pelos teólogos para que a gente entenda as partes do culto e o que é necessário, o que deve ter, o que não deve ter. Então, o culto visto aqui pelos teólogos de Westminster é uma homenagem devida a Deus como nosso Senhor Supremo. O domingo é um espaço que é designado para adoração, tanto corporativa quanto individual. Vou pedir para alguém abrir Marcos 2, 27 e 28, e fazer essa leitura, por favor. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui? O Senhor instituiu esse dia de descanso para benefício do homem. Por que, João? Para o homem poder descansar, que ele estava muito cansado? Também. Mas qual era o principal motivo desse descanso? Tirar o homem das suas atribuições humanas e trazer ele para as atribuições da alma. Então Deus separou esse dia exclusivamente para descanso do ser humano nele. Tanto que, apesar de ser um dia que, em tese, Deus criou para a gente, quem é o Senhor desse dia? Quem continua sendo o Senhor desse dia? Jesus. Então, é um dia em que a gente pausa as nossas atividades para serviço ao Senhor. Se a gente pegar, ainda falando sobre a confissão, existe uma transição do capítulo 20 para o 21. O capítulo 20, ele fala da liberdade cristã. Então, se a gente entender essa estrutura, o que a confissão está tentando fazer? Os homens foram libertos das tradições desse mundo. Então, olha o gancho que ela está dando. Então, a gente era preso por meio dos nossos pecados, mas agora essa liberdade está fazendo com que a gente se vincule ao quê? A como viver estritamente por meio dos mandamentos de Deus. Então, assim, há
guarda do dia do Senhor, ela não deve ser visto como uma questão eclesiástica da igreja ou uma convenção social. Ela é apresentada como a expressão máxima da liberdade cristã. Ou seja, a gente cessa os nossos trabalhos mundanos para desfrutar sem culpa da presença e comunhão com o Criador. Então, pegando esse gancho, a gente sai da liberdade. O que a gente era? A gente era preso, a gente estava preso aos nossos pecados. A gente estava preso a uma alma corrupta. Então, a partir disso, Deus nos liberta, mas a gente não passa a ser livre para agir de qualquer maneira. A gente passa a ser livre para agir dentro da liberdade que o Senhor nos preparou. Quando a gente olha também, voltando a Rod nos comentários da Confissão, ele explica que esse quarto mandamento tem duas naturezas, e eles ligam os homens em todos os séculos. Se a gente perceber o texto, ele diz, quando os homens, no texto anterior, ele diz todos os homens. Esse mandamento, ele não está restrito a uma categoria de homens e a um tempo de homens. Então, às vezes, a gente olha muitas das vezes as Escrituras como ordenanças somente para os cristãos. Não, esse mandamento está convocando todos os homens, em qualquer tempo, a descansarem, a deleitarem-se nesse dia no Senhor. E ele diz assim, por que isso? Porque ele tem duas separações. O homem deve seguir isso por causa de uma determinação, uma lei da natureza. Devemos consagrar nossa vida proporcional de um tempo ao culto a Deus. Se a gente pegar Gênesis 2:3, ele diz o seguinte, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Então, existem algumas discussões a respeito de quando foi instituído esse dia. Muita gente fala que foi só ali quando Moisés fez a leitura dos livros, das leis. Só que, se a gente for olhar, esse dia já foi separado, a gente sabe, desde antes da criação do mundo, mas lá em Gênesis já tinha uma determinação nas leis da natureza. Então, Deus descansou de suas obras nesse dia. E também tem um preceito positivo, que está nesse texto que a gente leu. Então, assim, não é só um dia para descansar, mas existe uma proporção exata. Então, não são 2 dias, não são 3 dias, é um dia em 7. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, a gente precisa entender isso. E, infelizmente, às vezes, a teologia que a gente vive hoje, muitas das estruturas das igrejas pentecostais que a gente vê hoje em dia, tomam a semana inteira como algo positivo, e não que não seja, não estou criticando uma reunião no meio da semana, um culto de doutrina, uma reunião de oração, como muitas das igrejas presbiterianas normalmente fazem, mas a gente precisa entender que a gente não precisa, na estrutura do culto a Deus, tornar isso pesaroso. Deus separou a semana para a gente, entre aspas, resolver as nossas atribuições, nós para com o mundo. E separou um dia especial para que a gente pudesse tirar nossas cargas, tirar nosso peso, esquecer do nosso trabalho, esquecer dos nossos problemas e simplesmente descansar nele, aproveitar esse dia. Rod fala o seguinte, muitas pessoas entendem o domingo como um fardo, mas ele entende como um privilégio. Por quê? Ele diz o seguinte, a adoração é o centro do sistema da vida cristã, e o domingo é um guarda-sol que protege esse centro de intempéries devastadoras do secularismo. O que ele está querendo dizer assim? A nossa vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades, e durante o nosso dia a gente está envolvido com vários temas, problema financeiro, problema de saúde, e Deus separou
um dia específico que a gente deveria, que muitas das vezes pelo nosso pecado a gente tem essa incapacidade, mas que a gente deveria descansar dessas coisas, retirar das nossas mentes esses problemas e focar no culto a Deus, e focar na palavra de Deus, e focar no que a gente vive aqui, que a gente respira através dos mandamentos de Deus. Pensando em relação à estrutura do texto, a gente vê que tem 4 pilares, 4 divisões que a gente pode fazer desse texto. Primeira divisão é em relação à preparação, e é o primeiro tema que a gente vai falar aqui. Então ele fala, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários. Esse é um tema que é muito difícil, muito peculiar, principalmente nos nossos dias, em que as pessoas trabalham, é tudo trabalho, trabalho, trabalho. A gente tem até um nome em inglês, né, que é workaholic, a pessoa que não consegue parar, então ela trabalha todos os dias, levanta de manhã, checando o seu celular e vendo as suas coisas. Só que a palavra de Deus, o texto da confissão nos chama, a primeira coisa que ele diz é preparação. Então, preparar os nossos corações e ordenar a nossa vida secular. Se a gente olhar o Catecismo Maior na pergunta 121, que eu vou ler para vocês, ele indaga por que existe a expressão lembra-te. E aí lembra-te no versículo 8 de Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A resposta dessa pergunta 121 é a seguinte: a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em lembrarmos dele, sendo nós, assim, ajudados na nossa preparação de guardá-lo. Ou seja, e aí você imagina, esse ponto, essa pergunta foi colocada no nosso Catecismo Maior há muito tempo atrás, em que, com certeza, a cabeça dos homens estava encharcada de muito menos problema e informação que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente está encharcado com as informações não só nossas, mas o que a gente recebe de informação e de coisa a respeito dos nossos irmãos da igreja e também a respeito do mundo. Se a gente não tiver essa mente de lembrar que esse dia é o dia de sábado para o santificar, para o separar. Se a gente pegar Êxodo 16, 23, e aí eu vou abrir com vocês aqui, peço que os irmãos abram também. Aqui, a gente tem uma parte do texto onde o povo de Israel está no deserto, e a gente tem aquele ponto do maná, das codornizes, e todo aquele modo como milagrosamente o Senhor estava alimentando o seu povo no deserto. E aí, especificamente, no verso 23, vou ler o 22 e o 23, acho que eu vou ler o 24 também. Ele diz assim, ao 6º dia, no 22, colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o. O que quiserdes, em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã do dia seguinte. E guardaram-no até pela manhã do dia seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Ou seja, a gente está vendo aqui o povo de Israel colocando em prática exatamente o que tinha sido o que foi instituído aqui, em relação aos 10 mandamentos. Eles estavam com medo, por quê? Está vindo um alimento todos os dias. Como que vai ser? Qual é a determinação? Esse dia não é o dia para recolher. Então o que vocês vão fazer? Recolham dobrado no dia anterior, ou seja, preparação. Aí você vai falar, mas João, isso não seria uma obra de necessidade, uma obra de misericórdia? Nessa perspectiva não, porque eles foram instruídos e eles sabiam que tinham que recolher a segunda parte
para que nesse dia eles não executassem o trabalho. Então, assim, não é o trabalho ali de receber o dinheiro, né, mas o serviço de ter que ir e colher. Então, eles tinham que confiar em Deus. E olha que interessante, no 24 diz: não cheirou mal, nem deu bichos. Então, o Senhor aqui, por meio desse guardar o sábado, está mostrando para eles que eles vão ser abençoados. Então, se eles guardassem nos outros dias, estragava, dava bicho, eles não conseguiam comer. Mas nesse dia específico, eles escolheram uma segunda parte, porque era uma ordenança, era um entendimento, e essa comida não estragou. Se a gente for olhar a perspectiva por meio da ótica de John Owen, ele defendia que a reverência exige que a gente não se precipite na presença de Deus. Ele sugeria a ordenação mental do sábado à noite pelo seguinte: então, se a gente for pensar na cabeça de John Owen, o que ele acha? A gente não tem que vir precipitado, a gente não tem que sair correndo às pressas para vir à casa do Senhor, para viver o domingo. Não, Owen estabeleceu 3 disciplinas de sábado à noite. E aqui é uma disciplina para todo mundo, até para mim. É difícil. Mas a primeira coisa que ele estabeleceu foi: sábado à noite precisa ter um momento de meditação. Então a gente precisa doutrinar nossa mente para refletir a respeito da majestade de Deus, sua obra redentora, sua graça. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, sábado à noite, a gente sabe que na transição é o dia do Senhor. Então a gente vai ficar pensando sobre quaisquer temas, sobre quaisquer coisas? Não. A gente já tem que calibrar nossa mente para começar a meditar a respeito da obra salvadora e redentora de Cristo, para que o nosso coração esteja preparado para o que a gente vai receber. Segundo ponto, oração preparatória. O que ele diz? A gente deve interceder pelo ministro que pregará a palavra. A gente deve pedir que Deus purifique nosso coração das distrações e dos acúmulos de coisas que a gente teve durante a semana. Então é o segundo ponto que John Owen pede para que a gente exercite: meditar e oração. Então, o Senhor abençoe o pastor Aurélio, o Senhor abençoe o Fernando, que o Senhor abençoe as orações que serão ditas aqui no culto, que o Senhor prepare o meu coração, que o Senhor tire todo... Muitas das vezes a gente fala isso somente nos 5 minutos e olhe lá diante do culto. Só que não. O que a confissão está exigindo pela interpretação dela do 4º mandamento é que a gente precisa previamente se preparar e mudar nossas mentes e coração, direcionar nossas mentes e corações para o que vai ser feito hoje, que foi feito hoje e que será feito novamente na parte da noite. E o último ponto, ele diz que a gente deve ter uma ordenação externa, que é o quê? Encerrar proativamente os nossos negócios. Então, assim, muitas das vezes a gente fala assim: não, vou deixar uma coisinha ali para terminar no domingo, vou olhar o computador rapidinho, vou fechar um e-mail, tem que mandar uma coisa. Não! Cara, fechou o computador, fechou o celular, bota no modo avião, só recebo ligação de trabalho na segunda-feira e olhe lá. E nem se preocupar com isso, né? Porque às vezes a gente, sem querer dar uma olhada no WhatsApp, vem uma mensagem aí, pum, sua cabeça já foi-se embora. Você já está pensando no que você vai ter que resolver na segunda. Então, livros seculares, como a gente... Rapidinho, só para terminar aqui. Como a gente pode ver até aqui, uma coisa legítima do povo do Senhor, ele só ia recolher seus alimentos. Mas John Owen também diz: adiantar as tarefas domésticas. Então, muitas das vezes a mulherada deixa tudo do almoço para resolver em cima da hora do domingo. Ele está falando aqui: adianta. Aqui ele só diz: se precisar cozinhar, que faça isso. Então, ou seja, já estava preparado, já estava previamente organizado. Pode falar.
E esse ponto que o presbítero Rodrigo trouxe é interessante, porque se a gente não encontra deleite nesse dia, no dia do Senhor, primeiro que nos demais dias a gente não vai estar ansiando por isso, e a gente vai empurrando, como diz a expressão, empurrando com a barriga as atividades, para chegar lá no sábado estar lotado de atividades, e a gente não conseguir ter uma preparação prévia. Então, algumas coisas que a gente poderia resolver durante a semana, depois do expediente, a gente acaba empurrando e enche o nosso sábado de atribuições legítimas, diga-se de passagem. Eu não estou falando de coisas supérfluas, coisas besteira, mas a gente enche as nossas atribuições ali no sábado e acaba não conseguindo guardar esse dia da melhor forma. O outro reformador destaca que na sua época, que é o Thomas Ridley, muitos negligenciavam o cuidado com o sábado à noite e muitas das vezes chegavam no culto pela manhã sonolentos, apáticos ou totalmente dispersos mentalmente. Se vocês forem pegar o estudo sequenciado dos 10 mandamentos, ele vai falar claramente, agora eu não vou lembrar a pergunta, porque também eu fui trabalhando com o catecismo maior, mas eu não peguei exatamente para fazer esse rebate de uma com outra, mas ele fala que a gente estar no culto, pensando sobre outras coisas, com a nossa cabeça em outras coisas, às vezes até buscando outros textos, enquanto o pastor está pregando, isso é pecado diante de Deus, que a gente não está prestando atenção. E aí eu vou pegar, o presbítero Rodrigo pegou o meu exemplo, porque se a gente pegar o texto do Estudo das Confissões de Westminster, do Von Dixon, ele fala o seguinte, ele fala sobre essa questão da preparação. E aí foi exatamente o exemplo do Rodrigo, então eu vou tirar o exemplo dele, porque férias é uma coisa que todo mundo tem. Então, todo mundo entende o que é se preparar para umas férias. Mas a gente pode usar qualquer exemplo básico do nosso dia secular. Tanto o dia do trabalho, quanto um concurso público, quanto um encontro com alguma pessoa muito importante no nosso trabalho, às vezes uma recepção de uma pessoa importante. Como a gente se prepara, como a nossa mente. Quem tem férias, eu acho que já se prepara um ano antes. E quando você bate os seus 30 dias de férias, o seu resquício das suas férias, eu tenho certeza que todo mundo já pensa, cara, o que eu vou fazer nas minhas próximas férias? Isso demonstra o quê? O anseio que a gente tem por aquilo. Só que assim, quantos aqui estão pensando o que vai ser a pregação do próximo domingo? Qual vai ser a aula da escola dominical do próximo domingo? Eu duvido aqui que alguém esteja pensando isso. E me desculpe se alguém está pensando. Por quê? Porque a nossa mente não trabalha assim. A nossa mente não trabalha assim, a gente não pensa nessas coisas. Só que a gente precisa conscientemente pensar a respeito disso. Porque a gente precisa ansiar por esse dia. Por quê? Os guardas ansiavam pelo romper da manhã. A gente precisa ansiar pelo romper do domingo. A gente precisa ansiar por estar na casa de Deus. Precisa ser um deleite para a gente. O segundo aspecto da confissão, e aí passando ali um pouco do texto, então, de antemão, a gente preparou a nossa vida, preparou os nossos afazeres, deixou de fazer o que a gente faz no domingo, o nosso trabalho, e novamente, a escala 6x1, não é trabalho CLT. Os nossos trabalhos quaisquer, nossas atividades quaisquer que não tenham relação com o culto, com a adoração ao Senhor. E a gente vem, deixa eu só pegar ali, durante o dia, não só guardam durante o dia, aí ele vem, um santo descanso das suas próprias obras, palavras, pensamentos, a respeito dos empregos seculares e das suas recreações. Aí a confissão vai apertando cada vez mais. O descanso na confissão, e aí bate na escala, 5x2, 3x4, não é o descanso reformado, o descanso cristão, não é ociosidade. O descanso cristão é uma mortificação do nosso eu, mortificação do nosso trabalho, da nossa questão humana, para a vivificação no espírito. Ou seja, mas João, a gente não tem que dormir, a gente não descansa no domingo, a gente não tira um dia para fazer isso? Excelente de se fazer isso. Mas a nossa ótica não é só descansar porque eu estou cansado dos meus afazeres. A nossa ótica é descansar porque eu não quero chegar no domingo à noite e ter dificuldade de prestar atenção no culto. Então,
O que a gente consegue ver? Que tem 3 dimensões aí. Então, obras. O que a confissão está falando? Cessar nossas ações profissionais. Cessar nossos trabalhos seculares, nossas atividades seculares. Então, se você tem um hobby, você gosta de jogar alguma coisa, jogar futebol, ver filme, ver série, cesse nesse dia. Palavras. Não se envolver em conversas sobre coisas mundanas. E aí a gente poderia botar esportes, finança, política, e aí vocês podem até falar, mas João, ouvi você falando sobre futebol no domingo passado. É verdade, eu tenho essa dificuldade. Vocês já me pegaram numa dificuldade, mas a confissão está falando aqui, não se envolvam com esse tipo de temas. Por quê? Porque a nossa cabeça vai sair, vai tirar a centralidade do dia do Senhor. E obras e palavras são coisas que se demonstram externamente, mas o que a palavra de Deus chama a gente é sempre cuidar o nosso coração, a nossa mente. Então, disciplinar a nossa mente contra dispersão. Se a gente pegar as Institutas de João Calvino, ele diz que o objetivo desse dia é espiritual. A finalidade desse preceito é que, mortos para as nossas afeições e obras, meditemos no reino de Deus e nos apliquemos aos meios de graça por ele estabelecidos. Ou seja, saímos dos meios que a gente tem aqui estabelecidos pelo homem. Então, um lazer, o nosso trabalho, os nossos hobbies, as coisas que a gente gosta de fazer, e a gente vai se dedicar exclusivamente a Deus. Por favor, abram comigo, ou melhor dizendo, alguém abra, por favor, Isaías 58, versículo 13. Não, Eduardo. Gincana, Eduardo acertou. Não, pode parar por aí. Então, se a gente perceber nesse versículo, ele já está tirando você várias vezes dos seus interesses, da sua vontade. Ele diz: se desviares o pé de cuidar dos seus próprios interesses, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade. Então, se a gente olha esse versículo, o profeta está falando para o povo: esse não é o dia. Esse não é o dia de resolver suas próprias dificuldades, seus interesses. No 14, na parte A, tem uma afirmação que eu acho que deve seguir. Pode ler. Então, te deleitarás no Senhor. Exatamente. Então, existe uma advertência de Thomas Watson que ele fala o seguinte, e aí esse é difícil. Pode falar, Tio, antes de eu... que são complementares, querendo ou não, né? Sim.
E a gente também negligencia, como é que eu posso dizer? A promessa que a gente faz diante de Deus e o cumprimento do que a gente diz diante da igreja, que tem esse ponto também. Eu não sei se os irmãos lembram que muitas das vezes algumas pessoas não prestam atenção nesses ritos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Às vezes é um momento, às vezes, que é muito repetitivo. Quem já está mais tempo na igreja, é um texto que o pastor sempre lê, mesma cláusula, mesmo parágrafo, mas ele nos chama e a gente faz um voto diante de Deus e diante da igreja primeiro, para quem não tem filhos, a seguir as orientações. Qual é a orientação? Hoje é o dia do Senhor. Segundo, e pior ainda para quem tem filhos e para quem trouxe filho para batismo aqui, trazê-lo com assiduidade aos cultos. Então, diante de Deus, a gente faz um voto de que a gente vai seguir a orientação da igreja, seguir a palavra de Deus, seguir os símbolos de fé. E o símbolo de fé está chamando a nossa responsabilidade para isso. E quando a gente tem filhos, a gente adiciona um segundo voto, mais um voto diante de Deus, dizendo que a gente vai trazer nossos filhos com assiduidade na igreja. É quando... Uhum. Se a gente olhar todos os mandamentos, qualquer quebra vai gerar, de certa forma, uma idolatria que você está botando o seu eu, a sua... Não, sim, a primeira tábua, ela é mais... Não, mas não deixa de ser uma idolatria a partir do momento que Deus está instituindo isso e Deus é o ser. Uhum. Sim. 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 Então, voltando aqui, Thomas Watson diz o seguinte, que a gente precisa ter uma mudança da nossa ocupação. Então, mesmo aqueles atos legítimos, inclusive de entretenimento, ilícitos durante a semana, no dia do Senhor devem ser adiados, devem ser deixados de lado. Então, a gente precisa sair do trabalho do corpo e entrar no trabalho da alma. Vamos lá. Próximo ponto, próximo trecho. Então, a gente viu preparação, a gente viu deixar nossas atividades, nossos labores, nossos entretenimentos semanais. E aí ele diz, deixa eu ver ali na penúltima linha, ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto. Então, o que a gente vê nesse trecho é um aspecto positivo, é uma ordem positiva. Ali você tem o que não fazer, a ordem negativa, as coisas que você tem que deixar de fazer. Nesse trecho você tem ali o que você tem que fazer. Então, o descanso pactual não é ociosidade, como a gente falou, não é o dia da preguiça, não é o dia de você pegar suas baterias e renovar suas baterias, recarregar elas para a semana. É um momento de descanso para nos deleitar no dia do Senhor.
A pergunta 119 do Catecismo Maior de Westminster, deixa eu só pegar aqui que essa eu não coloquei, mas ela diz o seguinte, Catecismo Maior, a 119, quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Eu sei que eu já falei isso aqui, vou repetir de novo, já falei com o pastor, falei com outras pessoas da igreja. Por favor, quem nunca fez isso, faça no seu culto doméstico, pegue o catecismo maior, seja o normal, seja o comentado de Johannes, que é até melhor para te fazer pensar sobre algumas temáticas, e leia sequenciadamente, desde o primeiro, e faça um estudo, você e sua família, no seu culto doméstico. É muito bom, é muito enriquecedor, porque muitas das vezes a gente está muito tempo na igreja. Quem não está na nossa igreja há bastante tempo e já viu esse estudo dos 10 mandamentos, eu posso dizer por mim, isso mudou muito a minha cabeça em vários aspectos e me fez ter maior clareza de entender o que era. Porque a gente vê, não furtarás, beleza, eu não furto. Mas quando você começa a entender quais são os pecados proibidos, quais são os deveres exigidos, você começa a entender que você furta muitas das vezes mais do que um ladrão que roubou o celular. Então, prestem atenção nisso, é uma indicação, é uma convocação que eu faço para a igreja. Estudem sobre isso, que vai mudar um pouco a cabeça de vocês para o entendimento até da sua vida cristã. Então, aqui no 119, na pergunta, ele diz quais são os pecados proibidos no quarto mandamento. Eu não vou ler tudo, mas se a gente pegar só o primeiro trecho, ele diz: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito e o ficar cansado deles. Então, o que a gente tem aqui? Uma condenação clara a descuidar, negligenciar e não aproveitar as nossas obrigações e deveres no domingo. E também, muito preocupante, ficar cansado deles. Então, a pessoa que, em vez de deleitar o sábado, esperar o sábado, já pensa assim, pô, cara, domingo vai ser complicado. Para o dia, é o único dia que eu esperava que eu conseguiria acordar de manhã, cedo, sem fazer nada, tomar um café tranquilo, e aí eu vou ter que me organizar e correr para a igreja. Então, assim, a gente não pode buscar profanar esse dia por ociosidade, por preguiça. E aí vamos bater nos discussores lá das escalas de trabalho, escala 2x3, 6. Não é a intenção da discussão. Você querendo trazer isso para a discussão teológica, não é a mesma discussão do mundo. O mundo está preocupado com descanso físico. E muitas das vezes erroneamente, porque ele só quer ser preguiçoso e deixar de trabalhar, né? mais algum dia. Muitas das vezes aqui no Brasil, o quanto menos trabalhar a pessoa quer e ficar mais feliz. Mas não é isso que essa estruturação feita pelo Senhor está querendo dizer. Então, Deus nos fez para que a gente seja ativo e inteligente. Então, assim, lá no Éden, Deus não criou Adão, antes de ter qualquer escala de trabalho, para ficar gozando, parado e olhando o jardim. Poxa, hoje eu vou comer da árvore tal. Pô, hoje eu vou passear com um animal tal. Não. Deus criou Adão lá no princípio das coisas para cultivar e guardar o jardim. Ou seja, lá, antes mesmo de se ter pecado no mundo, Deus já tinha feito o trabalho e os serviços semanais como coisas boas. E muitas das vezes a gente olha isso como ruim e passa a nossa vida labutando, porque depois do pecado vem uma maldição, o trabalho que era um gozo, uma alegria, virou um serviço difícil e a gente não consegue encontrar alegria no domingo, inclusive para recarregar nossas energias e falar: Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho, agora que eu tive aqui o domingo, eu vou entrar com outra perspectiva. É uma bênção eu ter esse trabalho, apesar de difícil, de árduo, é a forma que Deus instituiu para que eu busque sustento para minha casa. Eu peço que alguém abra para mim Atos 27, Atos 20, versículo 7, e leia em voz alta, por favor. Beleza, então aí 2 pontos.
esse dia já tinha uma finalidade, uma reunião a fim de partir o pão. E Paulo estava pregando. E aí, olha que interessante. Se a gente estivesse no lugar de Paulo, e aí eu coloco eu mesmo, eu com certeza já estaria pensando na minha viagem. E é normal, a nossa cabeça ia estar assim. Só que ele diz, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, ele ia ter uma viagem no outro dia, exortava-os, ou seja, não deixou de pregar, não deixou de aproveitar esse dia e prolongou o discurso até a meia-noite. Normalmente seria esse dia que Paulo ia botar aquele, vou dar só uma devocional, vou falar só 20 minutinhos, porque eu preciso dormir, preciso descansar, arrumar minha mala. Não, Paulo estendeu o discurso nesse dia. Então, ele precisava de um descanso humano, ele ia ter uma atribuição importante no outro dia, mas ele prolongou o seu momento ali, porque ele sabia que aquele dia foi prescrito para adoração ao Senhor, e aquilo era a coisa mais importante. Então, nesse trecho, a gente precisa sair do nosso labor, a gente precisa entregar nossos labores do corpo e se envolver com os labores da alma. Então, duas coisas, muitas das vezes a gente só se preocupa com o exercício público, ou seja, o nosso culto aqui corporativo. Não, irmãos, esse dia também é um dia para a gente se deleitar, não só durante a semana, mas principalmente nesse dia, para exercícios particulares de culto. Orações, então oração na sua casa, leitura, então ler livros de teologia, ler a palavra de Deus, culto familiar. Então, esse dia é, além do seu dia da semana, mas o dia que a gente tem que procurar mais deleite e ocupar nossas mentes em fazer essas coisas. Muitos puritanos diziam que por causa disso, a nossa casa ela precisa funcionar como uma igreja em miniatura. Então a gente tem ali a semana com cultos domésticos, a gente tem os nossos momentos individuais. No culto, no domingo, a gente precisa colocar isso em prática ainda mais, mostrar para os nossos filhos ainda mais. Esse não é o dia de brincar, esse não é o dia de ficar vendo outras coisas, não é o dia de ficar mexendo com um brinquedo disperso. Você vai descansar porque você vai de noite vai para o culto, mas a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vai ler um livro, então a gente pode colocar na nossa rotina coisas específicas para mostrar para os nossos filhos e para a nossa esposa que esse dia é um dia mais importante. Num comentário de Packer, ele fala sobre uma coisa que a gente ouve muito dos puritanos, de chamar o dia do Senhor o mercado da alma. Quem nunca ouviu essa expressão, não está familiarizado com ela, o que ele queria dizer? Na época, os camponeses, qual era a visão? As pessoas, durante a semana, elas precisavam comprar suas provisões. Então elas iam ao mercado, compravam seus alimentos, as suas necessidades. Só que a gente, crente, a gente precisa vir aqui e entender que aqui, nesse dia, é o dia do mercado da nossa alma. É onde a gente vai obter nossas provisões, onde a gente vai estar alimentado para durante a semana ter força, ter vigor, para não murmurar, não reclamar da nossa sorte, não reclamar da dificuldade do nosso trabalho. Então, assim, no domingo, por meio da pregação, dos sacramentos, comunhão, oração, a gente vai acumulando provisões espirituais para a gente viver a nossa semana. E assim, a gente muitas das vezes não vê isso, se eu não me engano, foi o presbítero Rodrigo que falou sobre isso, a gente é dito como uma nação majoritariamente cristã, mas Richard Baxter relata que na época dele de pastorado, em Kidderminster, que provavelmente seja na Inglaterra, podia-se ouvir durante as tardes de domingo centenas de famílias entoando salmos e repetindo os sermões em casa. Então, além dos momentos aqui do culto solene, as famílias nos seus momentos em tese, os momentos ali de descanso, os momentos entre cultos, elas estavam repetindo sermões, cantando hinos, fazendo orações, e isso se ouvia. Então, se passasse por uma rua, várias famílias cristãs morassem naquela rua, você conseguia ouvir essas coisas. E a gente vê completamente o oposto disso.
Se a gente passa pelas nossas ruas, a gente só vê funk, gente se preocupando com bar, com outras atividades, e mesmo em locais próximos onde tem cristãos, a gente não vê esse tipo de coisa. Para finalizar a estrutura dessa sessão, ele fala dos deveres de necessidade e misericórdia, que é ali a última parte. Então ele diz o seguinte: o rigor do culto, ele deve ser temperado pela caridade cristã. Então, as obras da nossa vida, as obras que preservam a vida e aliviam o sofrimento, são atos de santificação. Como que a gente consegue categorizar o que são obras de necessidade e o que são obras de misericórdia? Que também é uma discussão vasta e muitas das vezes a gente perde muito tempo sobre isso, pensando no que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Mas, basicamente, na estruturação, nos estudos de puritanos e teólogos, existem essa divisão, né? Então, obras de necessidade, o que a gente poderia entender? Atividades indispensáveis para a preservação da vida, saúde, segurança pública, que não podem ser adiados. Então, a gente sabe que existem muitos profissionais que eles precisam trabalhar nesse dia. Então, serviços médicos, policiamento, alimentação básica, e aí N outros tipos de profissões específicas que precisam ter a manutenção daquele serviço, porque esse serviço é de segurança, é de saúde, é de preservação da vida, inclusive as nossas atitudes também. Então, por exemplo, quando um filho nosso, aí eu vou dar o meu exemplo, o filho nosso está internado no hospital, alguém precisa ficar com ele, então é preservação da saúde, é uma necessidade. E querendo ou não, mistura um pouco de necessidade com compaixão. Ou então, por exemplo, um irmão nosso se acidentou no caminho da igreja, então você precisa sair para ajudá-lo. Bateu o carro, precisa sair, é um ato de necessidade, é um ato de misericórdia, a pessoa precisa ser auxiliada. E sim, é no dia do Senhor, sim, mas isso precisa ser feito, porque a palavra de Deus chama a gente a fazer isso. O que seriam obras de misericórdia? Atos de compaixão e auxílio, como visitar os enfermos, como eu falei, consolar os aflitos e socorrer os necessitados. Então a gente precisa ter claro na nossa mente, até para que, por meio da liberdade cristã que a gente falou do capítulo anterior da confissão, a gente consiga interpretar e olhar para as escrituras e falar: essa atividade que eu vou fazer, que eu vou executar aqui, ela poderia se encaixar como uma obra de necessidade? Se eu não fizer isso, alguém vai morrer, alguém vai ter um problema de saúde muito grave, algo muito ruim vai acontecer que não pode ser feito em outro dia. E aí, eu não tô criando as leis de cerca, não tô querendo cercar e dificultar as obras de misericórdia e necessidade. Eu acho que cada pessoa vai conseguir, por meio da sua consciência e por meio do entendimento da palavra, chegar a essa definição. Mas o texto leva a gente, a confissão, os catecismos levam a gente a pensar a respeito disso. Cuidado para você não ficar falando as coisas que eu vou falar depois. Você pode se programar para obras de necessidade individual. Também. No dia do Senhor, são aquelas que você não está preparado. Acidente, uma emergência, algo que se você não entender que a pessoa vai morrer. E muita gente vai dar desculpa. Não estou na igreja porque eu vou visitar meu parente até internado. Mas poderia ter ido no sábado, poderia ter ido na sexta. Poderia ter se programado. Existem dados que você vai conseguir se programar. Isso aí é muito mais ligado a uma emergência inesperada e que você precisa intervir para preservar a vida da família, do que você, de forma discipulada, fala assim: não vou para a igreja, não vou visitar. Então, assim, é emergência. E a gente pode usar, assim, se a gente quiser fazer um parâmetro melhor ainda, tudo bem que muitas pessoas não levam a sério o seu trabalho, mas o motivo que você está deixando de vir ao culto seria um motivo justo para você deixar de ir ao seu trabalho?
O motivo que você está deixando de vir ao culto seria um motivo justo para você deixar de fazer uma coisa que você gosta muito. Vamos supor, você ganhou um ingresso para um show, ou você ganhou um ingresso de algo que você gosta muito, secular. Você deixaria de ir nesse show por causa dessa atividade que você precisa fazer no domingo? Então eu acho que quando a gente começa a mensurar, cara, se você... Algumas coisas no dia do trabalho a gente consegue, mas fala para o teu chefe, imagina você pensando para o teu chefe, falando assim, olha, eu não vim trabalhar por causa dessa atividade que eu fiz no dia do Senhor. E aí você vai começar a mensurar se aquilo era necessário ou não. Porque se por aquela atividade você não deixaria de ir para o seu trabalho, você não deixaria de fazer uma coisa que você gosta muito, então provavelmente você não gosta muito do dia do Senhor, porque você está pensando em fazer aquilo nesse dia. Você dá mais valor ao seu trabalho do que ao dia do Senhor, porque para o seu trabalho você não deixaria de fazer aquela atividade, mas no dia do Senhor você deixaria. Então, quando a gente pega ali Marcos 2, 23 a 24, se a gente for ler aqui, e eu já estou indo para o final, Jesus está falando aos fariseus, e ele diz assim, 23 a 24, vou ler aqui. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Marcos 2, foi mal, li errado. Marcos 2, 23 a 24. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Advertiram-nos os fariseus, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Novamente, eles não estavam trabalhando, eles estavam exercendo uma atividade. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e fome, ele e os seus companheiros? Aí eu vou ler até o 27. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí, aquele texto que eu já li também, mas eu acho que em Mateus, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então assim, o que Jesus está mostrando aqui? O propósito original do sábado é para ser uma bênção para o homem. Então, a visão aqui dos fariseus era estrita. Não é para trabalhar, não é para fazer nada. Eles tinham as leis de cerca. Então, quanto você pode andar, o que você pode comer, o que você pode fazer. Mas Jesus está falando aqui, é uma obra de necessidade, é uma obra de misericórdia. As pessoas estavam com fome, elas não tinham o que comer. Os discípulos não tinham o que comer. Então, por isso que eles estavam executando aquele serviço ali. E aí, um ponto que é muito claro, para fechar esse ponto de obras de necessidade, eu puxei um pouco isso, mas Johannes, no comentário dele, do Catecismo Maior, ele traz um ponto que é muito importante para que a gente não esqueça. Ele nos advertiu a respeito do julgamento sobre o que constitui uma real necessidade na vida de cada um dos irmãos. Então, o que ele está querendo dizer? Muitas das vezes a gente vê uma pessoa faltando no domingo e a nossa cabeça já é de julgar e de começar a maquinar e pensar o que a pessoa está fazendo, que essa pessoa foi descrente, que essa pessoa teve uma atitude pecaminosa e por aí vai. Só que ele diz assim, e querendo ou não, bate até com um pouco com a pregação que a gente teve hoje. Então a gente deve cultivar cautela e tolerância para discernir as reais necessidades. E aí é o que eu não estou falando, passa a mão na cabeça do irmão que falta todo o culto. Não é isso que eu estou falando. Só que a gente deve pensar que na igreja não é um lugar para a gente ter um falso legalismo, um legalismo cego e inquisitório ali sobre o que cada um pode fazer. Tanto que até o pastor muitas das vezes fala, o pastor não é polícia, mas ele se preocupa. Então, se o irmão falta, ele se preocupa com aquilo. Às vezes ele vai perguntar o que aconteceu e tal, para entender, não para, olha, vou botar aqui no meu caderninho, na lista negra, fulano de tal faltou por um motivo que eu julgo que não é o motivo justo. Obviamente que se isso acontecer, o pastor vai conversar com essa pessoa.
Mas a gente não precisa ter essa cabeça. Por quê? Isso preserva a paz da igreja e a gente deve preservar a alegria e os deleites nesse dia. Então, assim, a gente não deve ficar se preocupando com isso. Se você tem um interesse, se você tem a preocupação com esse irmão, procure-o depois no particular, sem exercer um julgamento precipitado do porquê que ele está faltando ao culto, porquê que ele deixou de ir, porque às vezes esse irmão tem uma necessidade justa, e por isso que ele não está aqui. Então, assim, concluindo o nosso texto, o nosso estudo, então a gente precisa lembrar que esse texto da confissão, essa sessão da confissão, nos chama a ter uma preparação ativa, como a gente falou no sábado, mas como muito bem falou o presbítero Rodrigo, durante a semana toda. Especificamente nesse dia, a gente precisa nos desligar do trabalho, silenciar nossas notificações de celular, e-mail e adiantar nossas tarefas domésticas. Então, isso acontece lá em casa, não estou querendo dar um exemplo de santidade e tal, porque muitas das vezes a gente também fica atabalhoado para sair da igreja, sair de casa. Mas separar as roupas, às vezes é um tempo curtinho, mas tipo, separa as roupas das crianças, separa a sua roupa, principalmente as mulheres que às vezes querem testar 1, 2, 3 roupas antes de sair, já deixa separado, já deixa encaminhado o café da manhã. Para quê? Você ter tudo pronto, acordar, tomar banho, se organizar e já não ficar esgotando a sua mente. Então, assim, outra coisa, lembrar da questão do dia do mercado. Então, venha com as suas sacolas vazias. Não traga seus problemas, não traga suas sacolas de mercado cheias de problemas, de questões de trabalhos, dificuldades. Venha aqui esvaziado, querendo se encher. Então, use esse dia não para a gente ficar em entretenimento vazio, a gente ficar descansando sem um objetivo. Venha colher os benefícios, os grãos, a renovação de força, a renovação de espírito que Deus traz para a gente e que Deus preparou para a gente gozar nesse dia. Outra coisa, lembre-se que a sua família é importante. Então, assim, eu não trouxe isso anteriormente, eu não quis misturar, mas a pergunta 118 do Catecismo Maior de Westminster, nesse texto do Êxodo, se a gente for ler aqui rapidamente, ele diz, eu não vou pegar o texto completo não, mas ele diz o quê? Não farás trabalho, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, a família está envolvida e está chamando a atenção dos chefes do lar. Então, essa é uma coisa que a palavra de Deus está chamando a gente. Então, se você, como pai, se você, como marido, está deixando de prestar culto a Deus, está deixando de guardar o domingo por questões alheias ao que a gente tem ali como obras de necessidade, como obras de misericórdia, você está levando a sua família toda a pecar e você tem responsabilidade sobre isso. A palavra de Deus chama a gente, e aí, novamente, não só isso, aos líderes, se a igreja, se o conselho, se os presbíteros, se os diáconos, se eles estiverem exercendo alguma atividade, se eles estiverem deixando de utilizar o culto, eles estão levando a igreja também a pecar nesse tempo. Então a gente precisa focar nossa vida. Qual o preceito? É endereçado aos pais, chefes, patrões, superiores, políticos, eclesiásticos. Então, como eu falei anteriormente, a gente vê ali a questão só da cabeça do cristão. Não! Os chefes do mundo, os presidentes, os prefeitos, quem organiza nossas leis, estão acumulando sobre eles maldições sobre criar atividades que levem a gente a não guardar o dia do Senhor. E da mesma forma, principalmente a gente que tem o conhecimento, a gente tem maior responsabilidade sobre a nossa atitude, sobre a nossa família, sobre aqueles que estão subordinados. E aí, por fim, foi um trecho, inclusive, que meu pai falou para ler, o texto de Isaías, eu vou ler ele completo para a gente finalizar, ele fala sobre o deleite e fala sobre a bênção que o Senhor traz. O presbítero Rodrigo falou, outras pessoas falaram, acho que o pastor também falou, que o povo de Deus
ele foi punindo com mão pesada e firme por dois motivos que são praticamente complementares entre si, e um deles era a quebra do dia do Senhor, de não utilizar esse dia da forma que ele foi prescrito. E o profeta Isaías, no texto, no Isaías 58, 13 e 14, ele diz, eu vou fazer uma leitura que a gente já fez, mas que fique guardado nas nossas mentes e corações. Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Então te deleitarás no Senhor, é um deleite. Eu te farei cavalgar sobre altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Então, meus irmãos, vamos ter clareza de que isso é um mandamento. E todo mandamento existe a maldição e existe também o benefício. E Deus criou esse dia para que a gente crie como um antegozo do retorno, é um antegozo da nossa vida. Se você não estrutura a sua semana para isso, se você não tem deleite nesse dia, você não vai ter deleite em passar a eternidade com Cristo, porque a nossa eternidade com o Senhor vai ser basicamente o que a gente faz aqui, tirando os nossos pecados, mas pensar a respeito de Deus, adorar a Deus. Então, assim, a gente precisa pensar a respeito disso, colocar isso diante de Deus, pedir a Deus perdão pelos pecados que a gente comete nesse dia e por, às vezes, não ter a nossa mente direcionada para isso, não se preparar, não meditar, não aproveitar desse dia e, novamente, não aproveitar da bênção atrelada a esse dia. Deus promete que vai nos sustentar, que vai nos fazer andar por lugares altos. Por quê? Porque a palavra do Senhor assim nos garante. Bom, é isso. Pelo tempo, eu não vou abrir para perguntas ou comentários, mas eu vou fazer uma oração para a gente terminar. São essas promessas que o crente deve meditar. Sim. Porque são afirmações, não só essas, mas em toda a Escritura, que o crente medita para fortalecimento da sua alma. Crendo que essa afirmação será um deleite para a sua alma. É uma afirmação e promessa. Se você cumprir, você terá essa satisfação em mim. E é uma satisfação que aponta para a vida eterna. É uma herança eterna. E o nosso objetivo não é cumprir por causa do benefício. O benefício é só uma consequência. A gente cumpre porque é uma ordem. E dentro dessa ordem, por causa da nossa ordem, a gente encontra o deleite. A gente começa a entender o deleite dessas atividades. Podemos terminar? Então vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque esse tema fala muito aos nossos corações. Cada um aqui, com certeza, Senhor, em relação a esse tema, tem pecados a confessar a Ti, tem mazelas, tem dificuldades. E te agradecemos, Senhor, porque não é por meio do nosso mérito, Senhor, que a gente consegue viver a vida cristã, Senhor, minimamente digna, Senhor, de Teus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque até nisso somos humilhados, Senhor, dentro da nossa falta de vontade real, Senhor, de cumprir a Tua palavra. Se não fosse por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, Senhor, se derramando nas nossas mentes e coração, encharcando-nos, Senhor, nós provavelmente hoje não estaríamos aqui, hoje não estaríamos encontrando deleite, Senhor, no dia do Senhor.
Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor não se aparte de nós, o Senhor não se aparte dessa igreja, o Senhor capacite, Senhor, cada um aqui a entender essas coisas, entender a sua palavra, encontrar deleite no seu dia, se preparar, se preservar para Ele, meditar na sua palavra. Aos homens e líderes, Senhor, eu te peço que o Senhor os capacite duplamente, a não só se preocupar nos seus exercícios particulares, mas pensar na vida dos seus filhos, de suas esposas, dos seus subordinados, para que não sejamos, Senhor, pedra de tropeço para nossos irmãos. Que consigamos entender, Senhor, a real necessidade, Senhor, e entender, Senhor, o motivo pelo qual o Senhor separou um dia para que o Senhor nos deleitemos, Senhor, exclusivamente em Ti. Que nosso coração entenda isso, que nosso coração encontre deleite, Senhor, e que a gente deixe de acumular maldições, Senhor, por agir negligentemente, Senhor, por agir ociosamente nesse dia, e a gente encontre, Senhor, bênçãos vindas de Ti, pelo estudar da Tua palavra, pela comunhão que nós temos aqui com os irmãos, pelo partir do pão, Senhor, que nós consigamos, Senhor, aproveitar essas oportunidades, Senhor, que nós temos somente nesse dia, Senhor, no Teu dia, Senhor, e não negligenciar essas coisas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, tem pecado, tem falhado nesse problema, Senhor, que isso sirva de um alerta, Senhor, mas que isso sirva de um movimento de arrependimento, que ele saiba que o Senhor está aberto, Senhor, a isso. Que essa pessoa, que essa família reconheça suas necessidades, Senhor, os seus pecados nesse tema específico, Senhor, e que eles consigam, Senhor, encontrar deleite, Senhor, nesse dia, encontrar amor por esse dia, Senhor, e se desligar, Senhor, das suas atividades, Senhor, lícitas, legítimas, Senhor, mas seculares nesse dia, Senhor, e focar unicamente, Senhor, na Tua soberania, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, que o Senhor nos leve aos nossos lares e nos prepare, Senhor, prepare nossos corações para receber da Tua palavra mais à noite. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Deixa eu...